Olá, seja bem-vindo à nossa sequência do curso de Geometria Plana. Hoje é dia da gente falar de um importante elemento dessa área, a própria área. Bom, cálculo de área de uma figura, vamos até ser redundantes usando essa palavra, ele é essencial na hora de entender problemas que estão lidando na prova do Enem, estão sendo trabalhados na prova do Enem. Vocês vão ter lá algumas dimensões, vocês vão ter lá alguns processos de cálculos que dependem da análise da área. Eu preciso que você entenda algumas coisas. Primeiro, falar de comprimento é falar de uma dimensão. Falar de área é falar de duas dimensões. Falar de volume, que vai ser algo que vem posteriormente, é falar de três dimensões. Então, a área que estaremos estudando é, como eu disse, a própria área das figuras, tá? Uma mesma palavra com vários sentidos. Então, é o seguinte, gente, cada figurinha que nós estivemos trabalhando, seja o triângulo, o quadrilátero, o próprio círculo, que foi muito tocado nesse ponto no nosso último encontro, eles têm fórmulas específicas para calcularmos as suas áreas. E se você conseguir pegar essa fórmula e aplicar ao problema que vai ser proposto pelo Enem, você tende a acertar muitas questões. Eu vou te apresentar essas fórmulas, dar algumas dicas e todas elas estão estampadas no teu material. Dá só uma olhada na primeira imagem que eu separei para vocês, que aparece, as fórmulas para cálculo de área de algumas figurinhas bem importantes. As três figuras que aparecem na imagem são quadriláteros. Eu vou começar com paralelogramo, que é bem geral. O cálculo da área do paralelogramo vai ser sempre baseado na fórmula área igual a base vezes altura. Eu estou chamando aqui, por exemplo, a medida da base de A. Eu só peço que você tome cuidado para não achar que a altura vai ser esse segmento que está ao lado do nosso polígono, Seria um segmento que contorna o nosso polígono. A altura, gente, tem que ser de cima até embaixo, porém sempre formando com a base 90 graus. Então, a altura tem que formar 90 graus. Por isso que na imagem você percebe que a altura é estampada um pouco fora, para a gente conseguir entender melhor. Você sabe, pelas últimas aulas, que tanto o quadrado como o retângulo são tipos de paralelogramos. Bom, se eles são tipos de paralelogramos, é claro que as suas áreas também vão ser calculadas da mesma maneira. A base vezes a altura. Então, se você olha para o retângulo, por exemplo, a base eu estou chamando de A, a altura eu estou chamando de B, logo a área vai ser base vezes altura. E ele é um paralelogramo. Se você olha para o quadrado, por que eu ponho a fórmula como L ao quadrado? Porque a base e a altura do quadrado têm as mesmas medidas. Tendo as mesmas medidas, você estará trabalhando como L vezes L. Portanto, base vezes altura. A fórmula é a mesma, é só ter aquele cuidado de como utilizar cada uma das adaptações dessa fórmula. Então, trabalhar o quadrilátero é essencial, mas é também muito importante entender figuras que estão ligadas à noção de quadrilátero. Perceba só a próxima imagem que eu separei para vocês. São imagens que precedem toda a construção do quadrilátero. Nesse caso, vão ser os triângulos. Notem, gente, que o triângulo é uma figura interessantíssima por um motivo especial. Para você calcular a área do triângulo, você não tem só uma opção de fórmula. Você tem, no mínimo, 4 opções diferentes de fórmulas. Por exemplo, nessa primeira situação, a questão pode nos dar o valor da base do triângulo e da sua altura, que assim como o retângulo, como o paralelogramo, tem que formar 90 graus com a base. Nesse caso, a área do triângulo vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. Ela é muito similar à área do triângulo. Agora, por que é dividido por 2?
porque é como se eu tivesse, por exemplo, um paralelogramo, né, um retângulozinho, e eu fizesse um corte nessa figura. Se eu faço um corte nessa diagonal, eu vou ter de fato dois triângulos. E tendo dois triângulos, faz com que aquela fórmula que seria base vezes altura, agora seja dividido por 2. Porém, se a questão não me informa o valor da base nem da altura, eu posso adaptar a fórmula. O que eu faço? Se ela diz os valores de dois lados e diz o valor do ângulo que está no meio desses dois lados, note, tem que ser o ângulo no meio desses dois lados, a fórmula que eu usarei será essa segunda, ou seja, um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. É importante que você treine essa aplicação. E aí, tem uma terceira fórmula muito interessante também, que é quando a questão nos dá os três lados do triângulo. Observa que nesse caso ele não diz quem é a altura, por exemplo, ele não diz o valor de um dos ângulos, por isso que eu não posso usar as anteriores. Quando isso acontece, o que você vai fazer? O primeiro passo é calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? É você somar todos os lados e dividir por 2. Ou seja, se você soma todos os lados e o resultado dá 20, o semiperímetro vai ser 10. A partir do momento que você calcula esse semiperímetro, você usa a fórmula do Heron para poder calcular essa área. Como essa fórmula ela é a mais distinta, eu te convido a entendê-la através de um exemplo. Imagine que você tenha um triângulo qualquer e que as medidas dos lados desse triângulo são, por exemplo, 9, 4 e 6. Eu tenho as medidas dos três lados. Eu não posso, nesse caso, usar, por exemplo, a fórmula da base vezes a altura dividido por 2. Um exemplo que vai nos ajudar a entender isso é esse daqui, olha só. Nós estaremos trabalhando com um triângulo onde as medidas dos lados, né, um triângulo qualquer, são exatamente 9, 4 e 6. Primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão é exatamente usar a fórmula de Heron e calcular o semiperímetro. Para ficar até mais fácil dos valores que a gente vai encontrar, eu alterarei esse 9 para 8, para que não fique um valor ímpar. Se você quiser usar o 9, pode, por exemplo. Então, o semiperímetro, nesse caso, ele vai ser somar o 8, o 4 e o 6 e dividir por 2. Se você soma 8 mais 4, dá 12, mais 6, 18. Quando divide por 2, dá 9. Como que eu vou calcular a área baseado nessa fórmula nova que me foi apresentada? Eu coloco raiz e primeiro o semiperímetro, que é 9, e aí vem o seguinte processo. Veja bem, 9 menos 8 vai dar 1. 9 menos 4 dá 5. E 9 menos 6 dá 3. Agora é só resolver isso. Você percebe que o 9 ele tem raiz quadrada, é 3. Os outros não. Então, 1 vezes 5, o 1 até tem, mas não precisa, mas o 5 vezes 3 vai dar 15. Portanto, a área dessa figura é 3 raiz de 15. É importante perceber, gente, que se esse dado, se esses valores fossem dados em centímetros, a minha área teria que ser dada em centímetros quadrados, que é uma unidade utilizada para medição de superfície. Então, faça a sua adaptação sempre à proposta da questão. Bom, tem mais uma figurinha muito interessante para nós entendermos qual é a fórmula de calcular a sua área. Dá só uma olhada na imagem. Quando você vai calcular, por exemplo, a área do trapézio, que, claro, segue as mesmas regras do paralelogramo, porque o paralelogramo é uma espécie de trapézio. Como é que você trabalha? Você usa a fórmula base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Sempre nessa estrutura. Imagine que a base maior, por exemplo, mede 8, a base menor mede 5 e a altura mede 4. Então, o que é que eu faço? 8 mais 5, o resultado eu multiplico por 4 e divido por 2. De maneira similar, nós temos a fórmula do losango. A área do losango ela é calculada através da seguinte estratégia.
a medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor dividido por 2. Então, toma nota dessas fórmulas que são muito importantes na hora da resolução das questões. Então, vimos aqui a área do triângulo de várias maneiras, a área do quadrilátero, principalmente daqueles que são mais notáveis, mas falta a área de uma figurinha que nós já estudamos, que é a área do círculo. Então, quando aparece um círculo numa situação, numa questão proposta pelo Enem, olha só como a gente vai calcular essa área. A área do círculo, ela é dada pela fórmula π vezes r ao quadrado, onde π, lembra que vale 3,14. É importante você perceber cada diferença entre essas fórmulas. Nós temos também a chamada coroa circular. O que é uma coroa circular? É um círculo que tem mais ou menos um buraco. É um buraco de mesmo centro, onde esse buraco ele também tem um formato circular. Então, sem dificuldade, basta calcular a área do círculo maior menos a área do círculo menor. E aí a gente faz uma adaptação nessa fórmula através dessa estratégia que está sendo marcada. E por último, a área do setor circular, que ele vai ser bem parecido com a área que foi dada há pouco no círculo, só que nesse caso a gente trabalha com uma estrutura que depende do ângulo, ok? Então presta muita atenção nisso para que você consiga resolver as questões do Enem. Falando nelas, eu tenho uma questão fantástica para que a gente possa solucionar nessa aula de hoje. Dá só uma olhada na questãozinha que eu separei para vocês e que foi extraída lá da prova do Enem. Ela diz assim, pessoal: Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de aquecedores. Tem o modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Então, se você tem até essa área, é melhor comprar o aquecedor tipo A. Nós temos também o tipo B, o modelo B. O modelo B ele consome mais, ele consome 750 gramas por hora do gás propano, mas ele cobre bem mais, ele cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que sua cobertura. Ou seja, se o aquecedor ele vai cobrir 35 metros quadrados, como o modelo A, ele só pode ser instalado em áreas, em salas que têm um valor menor do que o valor da sua cobertura, que é 35. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte: ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Avaliando-se todas as informações serão necessárias. A gente tem que calcular quantos tipos de aquecedores, quantos modelos de aquecedores de cada tipo temos que estar comprando. Então vamos dar uma olhada na figura. Perceba o seguinte, gente. A figura número 1, ela é um retângulo. A base desse retângulo, veja bem, mede 5 e a altura desse retângulo mede 8. Então eu te convido a vir à lousa para a gente entender que a área da figura 1 vai ser dada por 5 vezes 8, ou seja, 40 metros quadrados. Bom, se essa sala ela tem uma área de 40 metros quadrados, Jorge terá que comprar um aquecedor do tipo A ou do tipo B? Claro que do tipo B, porque cobre até 45. Então, nessa primeira sala, eu vou precisar do aquecedor B. Vamos voltar à imagem e perceber a segunda sala. A segunda sala também tem um formato retangular, com alguns detalhes. A base dessa forma é 5 e a altura, a gente tem que pensar o seguinte: se a altura da imagem toda é 14 e o pedaço daqui de baixo mede 8, para completar, a altura dessa sala 2 deve ser 6. Portanto, a área dela será a base vezes a altura, que é 5 vezes 6. Então, a área da segunda figura, 5 vezes 6, que vai dar igual
a 30 metros quadrados. Portanto, nessa sala é muito útil que eu compre o aquecedor A, porque o aquecedor A cobre até 35 metros quadrados. Volta para a figura e percebe a sala 3. Também tem formato retangular. A base dela, quanto é que vai medir essa base? Opa, se a primeira parte mede 5 e esse pedaço todo mede 9, a segunda parte só pode medir 4. Então, a base mede 4 e a altura, como calculamos há pouco, mede 6. Então, você vai ter uma sala onde a área de sua cobertura, né, vai ser justamente 4 vezes 6. Portanto, 24 metros quadrados, onde é suficiente instalar um ar-condicionado, na verdade, um aquecedor, cujo modelo seja também o A, que cobre até 35 metros quadrados. E da mesma maneira, nós vamos voltar e olhar a quarta sala. Essa quarta é diferente, ela é um trapézio. Se ela é um trapézio, ela tem mais elementos. Note que a base maior mede 6, a base menor mede 4 e a altura mede 7. Lembra que as bases têm que ser justamente as duas que estão paralelas, por isso que eu não considerei que a base é 7. Pela fórmula da área do trapézio, nós teremos base maior, que é 6, mais base menor, que é 4, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. 6 mais 4 dá 10. 10 vezes 7, 70. Dividido por 2, 35 metros quadrados. Se o resultado dá 35 metros quadrados, isso implica que a gente não pode falhar e imaginar que é suficiente comprar o aquecedor do tipo A. Por que nesse caso eu não posso comprar o aquecedor do modelo A? Porque esse aquecedor suporta até 35, mas que foi indicado a Jorge que ele devia comprar um aquecedor que suportasse mais do que a área. Então, mesmo empatando, o ideal é comprar o tipo B. Então, isso é um distrator da prova do Enem que você não pode pensar em cair. Então, dá só uma olhada que a resposta certa vai ser aquela que indica que você deve comprar 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. Portanto, a resposta certa é letra C. Eu vou só dar o pontapé inicial de mais uma questão que eu selecionei para vocês. Dá só uma olhada nessa questão, que é a número 5. Ela diz assim: um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de quem colherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, x, no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é, perceba, a área do forro depois da lavagem ficou sendo essa base aqui, veja bem, essa medida, que é o 5 total menos o x, que encolheu, vezes a altura, que essa altura corresponde ao 3 total menos o y, que encolheu. A partir daí, ele coloca que a base é 5 menos x e que a altura vai ser 3 menos y. Ele fecha a questão com a seguinte pergunta: nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por segredo da questão. Você faz a área da figura original, que nesse caso será 5 vezes 3, portanto 15, e subtrai a área que ficou, que ele deu na própria questão. Então, você vai finalizar essa questão e assinalar qual é a resposta que corresponde à chave de comando. Além dessa, tem outras questões que eu quero que você faça e que busque sempre tirar as suas dúvidas. O nosso curso ele é uma via de mão dupla. A gente oferece, mas você também tem que retribuir esse estudo também em casa, de maneira individual. Deixo um imenso abraço a cada um e até a próxima.